Olá vocês, estamos começando mais um programa na PevoCom. O nosso bate-papo de hoje é muito interessante e esclarecedor. Estão em nosso estúdio o advogado e diretor do Departamento Jurídico da Pevo, Jair de Lima, e o auxiliar jurídico Nelson de Lima Neto. Sejam muito bem-vindos. Eu agradeço imensamente estar presente aqui na Pevo, fazendo parte desse projeto que já se torna uma realidade. É uma satisfação muito grande estar aqui, Aristides. Eu gostaria de agradecer também essa inovação da Pevo para esse novo projeto, de complementação de dúvidas e informação. E agradecer a todo o pessoal, a equipe aqui da Pevo também. Vocês dois representam o Departamento Jurídico da Pevo. Qual o caminho que você, Jair, que é diretor, trilhou até aqui? Saber um pouco mais da sua história, quando você começou, não só na sua carreira profissional, mas um pouco também da sua infância. Pois é, eu sou quase filho de Votorantim. Eu vim para Votorantim com meus pais mais ou menos 5 anos. Meu pai começou a trabalhar numa fábrica de celofane em Votocel em 1960, bem no início da empresa. E a gente viveu praticamente em Votocel toda a infância. Trabalhei na Votocel, me casei, morei na Votocel. Você morava na Vila Operária? Na Vila Operária. Fiz a parte técnica, eu sou engenheiro mecânico, que eu cursei FATEC e depois fiz complementação. Então isso faz parte um pouco da minha vida. E não sou político, mas eu vou comentar, eu me aposentei com 39 anos, porque eu trabalhei no período de periculosidade na Votocel, então a aposentadoria era com 25 anos. E eu comecei com 14, então com 39 eu já estava aposentado. E aí eu comecei a fazer o curso de Direito. Então eu me aposentei em 95, em 94 eu terminei o curso de Direito, colegial. E de lá para cá eu resolvi não trabalhar mais em empresa e ser um profissional liberal e estou na vida até hoje do mundo jurídico, fazendo parte da Pevo desde 1996. Interessante, Jair, quando você disse que você trabalhou na Votocel. E seu pai também, interessante. Mas teve alguma ligação? Você acabou trabalhando na Votocel justamente através do seu pai? Ou não? Não tem nada a ver uma coisa com outra? Aquele tempo da Votorantim, dos auges da nossa história, que todo mundo conhece. Bons tempos. Era tradição de pai e filho trabalhar na mesma empresa. Na mesma empresa. Era um orgulho, um prazer muito grande. Tanto que eu fiz 14 anos e um dia já estava dentro da fábrica. Eu acho que não mudou muito isso, né? Apesar de eu estar aqui, eu quero seguir carreira justamente por causa da profissão do meu pai. E estamos aí na equipe para complementar a associação. Estou desde 2013, mas já fiz alguns estágios, de prefeitura, conheço algumas questões aí administrativas, e estou auxiliando no departamento jurídico aí para seguir carreira aí, se tudo der certo. É interessante quando se fala nesse trabalho, essa tradição de pai para filho. Naquela época, eu me recordo, nós não tínhamos muitas empresas, não existiam muitas metalúrgicas na ocasião. Então, até porque também isso acabava fazendo com que os filhos optassem
por trabalhar no local que os pais trabalhavam. E como o Nelson disse aí agora, e acabou hoje até hoje, não mudou muito em relação a isso, não é verdade? Pois é, mas aquela tradição que existia antigamente, de empresa, dentro de empresa, hoje a gente tem que considerar está muito diferente, né? Porque a gente tinha, inclusive Votorantim, que é uma cidade que em ascensão, 3 empresas que dominavam, que era a fábrica de cimento, tinha Vila Operária. A Votorantim Tecido tinha Vila Operária. E a Votocel tinha Vila Operária. Então, as crianças dos funcionários moravam em Vila Operária. Votorantim era a Barra Funda, a Chave, Santa Helena e Votocel, propriamente dito, a Vila Operária. Então, isso já é uma pena, mas isso mudou. Isso não, as vilas operárias, eu não sei nem se a CBA ainda tem. Eu tenho minhas dúvidas. Mas aqui em Votorantim não existe mais, né? Mas é engraçado falar isso também, porque essa questão da união, né, de Votorantim, né, é própria da cidade isso, né? Eu lembro da minha infância lá na vila, tinha muitas festas que a fábrica organizava, isso fez parte da nossa vida, né? Então a gente consegue acompanhar isso justamente aqui na Pevo também, né? Essa questão de adotar, abraçar as pessoas, resolver soluções, né? As questões de família mesmo, né? O associado vir aqui e complementar a nossa família aí da Pevo, né? E é assim como foi na época do Votocel, a gente era uma família, tinha uma união assim imensa, e hoje em dia está um pouco complicado, mas a política aqui da Pevo ajuda bastante a gente. Assim. Que bom, que bom. Qual a necessidade, melhor dizendo, de uma entidade como a Pevo ter um departamento jurídico? Porque muitas pessoas, às vezes, nem sabem por que tem. E, na verdade, o departamento jurídico é o que mais tem uma procura dentro da entidade. Não é nem o nosso caso específico aqui, porque hoje, graças a Deus, nós fazemos outros trabalhos também social. Mas isso, eu me lembro que no início, que deu aquele AMP para que a Pevo começasse a crescer, que a Pevo começasse a ter essa credibilidade. Fale um pouco a respeito disso. Então, a história da Pevo, praticamente, ela teve o seu início em que ano? Foi em 92. 92. Oficialmente. Eu estou na Pevo desde 1996. A condição do departamento jurídico da Pevo sempre foi de uma importância bastante grande. Por quê? Porque a nossa vida, a vida social, o jurídico faz parte dela em tudo. Vamos começar. Casamento. Divórcio. Arrolamentos e inventários de quem morre. Depois vem as lides que existem em face ao INSS, à Caixa Econômica Federal, aos bancos, ao sistema comerciário, tudo tem a parte jurídica, porque o nosso sistema constitucional é o ordenamento jurídico que domina. E hoje em dia, para ter credibilidade, né, tudo tem que ser regulamentado, né? Tanto o próprio estatuto da Pevo, uma questão associativa, né? E daí vem as questões dos problemas que os associados nos trazem, né? Então é muito importante ter um departamento jurídico, tanto internamente, né, ou como externo, né? Então, aí continuando, aproveitando até o nosso estatuto é jurídico, não tem jeito. Então, continuando, a Pevo, ela teve, a partir de 2002, início de 2001, meados de 2001, começo de 2002,
as famosas ações contra a Previdência Social. Isso no Brasil virou... Nossa, foram enxurradas de ações. Para se ter uma ideia, em Votorantim, através da Associação de Aposentados, e eu fiz parte disso, a gente tinha mais de 6.000 ações rodando, que fez com que os nossos aposentados da época levantassem um valor e dessem uma fatia desse valor para a Associação de Aposentados e para os advogados. Houve uma injeção de valores em Votorantim de mais de 6 milhões de reais. E em Sorocaba também, que foi quase o triplo. E hoje, nós temos ainda, eu me orgulho de falar isso, a continuidade da PEVO, não só pelos processos, mas também pela condição de outras coisas que houveram, que foram aproveitados os valores que deram entrada, e através desses valores apareceram novas ideias para conseguir a vitória, que eu acho que nós temos hoje é uma vitória. Porque hoje, gente, a PEVO tem um ativo de mais de 15 milhões de reais. E é um prazer muito grande falar isso. Por quê? Porque eu fiz parte da PEVO, assim como a nossa diretoria, que está aqui há mais de 10, 15 e até 20 anos. Vocês que estão nos vendo, estão nos assistindo, vocês estão nos ouvindo pela Rádio Nova Tropical, é bom que saibam que o Dr. Jari está dizendo, que a PEVO, nessa época, com tudo isso que a PEVO pagou, e foi pago aqui na mesma sede da PEVO, aos aposentados, aqueles que entraram com essa ação, ele não só favoreceu o aposentado, mas ele acabou favorecendo também o município. Porque essas pessoas consumiram aquele município. Então, o município ganhou, as pessoas ganharam, as empresas, nessa época de produtos, conseguiram produzir mais, venderam mais. Consequentemente, teve mais emprego. Então, a PEVO, a gente costuma dizer também, que ela acabou também crescendo junto com a cidade, não é verdade? É verdade. E isso tudo, não tenham dúvida, não foi só a condição de uma administração errada que houve no país para que isso desse um canal para que houvesse essas ações. Que, só para comentar rapidamente, a condição da URV foi uma condição do final do governo do Fernando Henrique, que pegou de fevereiro de 94 até fevereiro de 97, esse período que o pessoal aposentou tinha uma correção enorme. E não sabiam. E não sabiam. Isso é tese de advogados, de juristas. Isso causou essa enxurrada de ações e, a partir daí, as cidades, as associações, elas se beneficiaram disso. Por quê? Porque foi através disso, como eu já comentei, que a PEVO chegou onde ela está hoje. Não só com isso, mas uma continuidade de utilização de valores. E aí, aproveita e fala um pouquinho mais, até interessante para os aposentados, não nossos associados, mas aposentados, quais são as principais dificuldades que uma pessoa encontra ao se aposentar? Que às vezes, quando ele pensa, vou aposentar, você acha que isso é mil maravilha, mas eles têm que estar preparados também para isso. Pois é, gente, a nossa condição da aposentadoria CLT e INSS, comparada aos servidores públicos, aos concursados, é até complicado de se comentar. Mas está aí para todo mundo ver. É CLT e estatutários, não é isso? Isso. CLT e estatutários. Porque nós temos um limite, um teto,
que está em torno de 5 a 6 mil reais. E o servidor público, eles têm o teto do salário do dia. Então, criou-se esse sistema no Brasil para que essa diferenciação entre servidores e INSS é o que se está discutindo hoje em termos de mudança de previdência. Porque não se dá para tirar leite de pedra. Então, tudo começou com essa história. Porque isso é uma das dificuldades que o aposentado encontra. Quando ele vê que o salário dele, até pela questão de quando o Collor entrou, que mudou-se a forma da aposentadoria, a forma de correção, então ele sente que ano a ano ele está perdendo aquele poder de compra. Isso é outro e aí é o caso que você colocou muito bem, aí ele começa a fazer a comparação do estatutário com o CLT. Bem lembrado, porque é o seguinte, quantos anos fazem que o salário mínimo tem um reajuste muito maior do que o salário do aposentado? Se não me engano, fazem mais de 12 anos. Desde 92. Por quê? O último reajuste que foi igual ao salário mínimo, igual, foi o ano retrasado, se não me engano. O resto foi tudo abaixo do salário mínimo. Então, qual a expectativa de um aposentado no Brasil hoje? Algum matemático aí? Viu? Vai ser que todo aposentado no Brasil, no futuro, vai ganhar o salário mínimo. É justamente porque mudou o índice de correção do salário mínimo e quem ganha mais que o salário mínimo. Na verdade, assim, complementando, é uma questão política hoje em dia que a gente pode estar avaliando hoje, né? Hoje, a questão da reforma, né, que está sendo discutida aí, essa questão do benefício, do valor do benefício ou não, está sendo discutido na reforma, inclusive, né? Então, é uma questão política, inclusive que nas eleições está sendo barganhado hoje, né? Os políticos vão prometer a reforma de um jeito ou de outro. Então, é uma questão muito delicada, que a gente até não pode estar informando poucas coisas aqui, né? Mas, assim, a questão que trazem, os associados trazem para nós aqui pelo departamento jurídico, são variados, né? Então, tem o benefício, tem algumas fraudes que ocorrem muito para associados, aposentados, né? Fraudes em relação a algumas instituições financeiras que ocorrem, venda de cadastro, né? O pessoal compra cadastro e vende cadastro absurdamente nesse país, não só para associados, né? E pensionistas. Então tem várias outras questões, né? Questões de revisões que existem, né? Também, então, são vários problemas que ocorrem, né? Questões que são levantadas no departamento jurídico. Está vendo como é interessante o nosso assunto de hoje? Nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós voltamos já. Não saiam daí. Olá, eu sou a Graziele, responsável pelo Departamento de Turismo da PEV, e eu convido você para conhecer as nossas novas viagens. De 21 a 24 de junho, teremos a viagem até Caldas Novas, o maior manancial de águas quentes do Brasil. Em Caldas Novas, ficaremos hospedados no Hotel de Roma, um hotel que oferece, além de suas piscinas aquecidas, diversas outras atividades. Também teremos um passeio até a Serra Verde Chocolate, onde você poderá sentir um gostinho de Gramado provando os deliciosos chocolates. Também teremos o passeio até a cachaçaria, onde você irá acompanhar todo o processo artesanal da cachaça, além de degustação. Além desses outros passeios, teremos também 2 dias de parque aquático, no de Roma Aquapark, o mais completo parque aquático da cidade de Caldas Novas. Para mais informações, você pode vir até a Pevo, na rua Antônio Fernandes, número 50, centro de Votorantim, ou ligar no telefone 3243-2410 e falar com Graziele.
Estamos de volta. O nosso convidado de hoje é o Dr. Jair de Lima e Nelson de Lima. Jair, sabemos, Jair, que muitos aposentados sofrem em função de serem vítimas de fraude. Nós conversamos muito aqui a respeito disso. E que acabam descontando seu próprio benefício. Por que isso ocorre? Há uma explicação lógica para isso? Sim. E como tem uma explicação lógica? Começando, a condição dos aposentados, gente, no Brasil, o Caixa, governo, ele garante que nenhum aposentado até hoje ficou sem seu salário, seu benefício. Partindo daí, a gente chega no seguinte raciocínio. Se o aposentado tem todo mês o salário é garantido, então vamos utilizar uma fatia desse benefício, desse salário, para complementos de negociações, que daí começam as famosas listas de aposentados, que nós não sabemos como. Eu não digo só a PEVO, eu considero até a federação, ou quem quer que seja, a confederação, porque a nível Brasil, como que consegue escapar listas de nomes, endereços e telefones de aposentados? Para quê? Para quê? Vamos lá. Dá para numerar. Nós temos empréstimos consignados, que depois eu vou voltar nesse assunto. O mal necessário. Temos listas de cartão de créditos do INSS, que no começo do programa acabei de receber um telefonema no meu celular oferecendo esse cartão para mim, que interessante. Até o número do meu celular eles têm. Eles sabem que eu sou aposentado. Depois nós temos isso que está pegando, gente. Desconto no benefício do aposentado sem ele ter autorizado. Para quem? Descobrimos aqui na PEVO, através de reclamações, de uma associação lá do Rio Grande do Sul, que tem uma filial em Santa Catarina, que é 1%, de 1 a 1,5% do salário que o aposentado recebe. E interessante, para poder cortar isso, nós temos que ir até o INSS correndo e fazer uma rescisão, para não descontar mais. Se nós aposentados, que eu sou aposentado, gente, nem autorizamos a esse desconto, como que faz? Como que essa associação é coisa de Polícia Federal? Inclusive nós estamos organizando aqui na PEVO, junto com a federação, com a confederação, de fazer um ofício, um requerimento para o gerente aqui, regional, providenciar a explicação, né, desse desconto, porque a instituição, o INSS, ele tem que autorizar também esse desconto no benefício do aposentado. Então, a gente está providenciando essa questão, esse questionamento, né? Tem tudo um procedimento administrativo para isso. Juridicamente, Jair, como que você vê essa possibilidade? Nós não conseguimos entender como que isso ocorre. Porque sem ter minha assinatura, como é que alguém pode descontar no meu benefício algo que eu não fiz, que eu não concordei? Pois é, Aristide. Qual a explicação para isso? Isso não tem explicação. Nós não conseguimos entender. Tanto que a PEVO, como o Nelson comentou, ela já está tomando providências em cima deste assunto, tanto na federação quanto na região, em Sorocaba. Acontece a mesma coisa que o consignado. Pois isso que eu ia voltar no assunto. O que ele vai falar agora.
a questão do consignado. Algumas instituições financeiras depositam um valor pequeno na conta do associado, induzindo a pessoa a usar aquele valor, que muitas vezes a pessoa não tem muito instrução, e a pessoa, por boa fé, acaba usando e aderindo ao contrato, né? Você adere a um contrato consignado, mas aquilo foi depositado sem pedir, né? Então, usa de má fé essa questão, né, do consignado. É a mesma coisa do desconto do benefício, né? Você é aposentado, automaticamente é descontado. Então, é muito complicada essa situação, né? Então, aproveitando a deixa, vai um alerta para vocês, para nós aposentados. Observem se não estão descontando do seu benefício uma mensalidade. Primeiro, é muito importante. Por quê? Porque essa mensalidade não vai parar de ser descontada se a gente não for lá cortar. É muito importante que nós observamos isso. Agora, voltando ao empréstimo consignado, que eu falei para vocês. Nós, aqui na PEVO, o departamento jurídico, ele faz algumas aposentadorias para associados. E não fazemos de graça. A gente cobra os honorários moderadamente, que está abaixo do mercado. E para espanto, gente, tem casos e mais casos que a gente fez aposentadoria e pasmem. Antes de nós sabermos que tinha sido aprovada essa aposentadoria, o banco que vai ser depositado o benefício de quem aposentou, ligou para quem aposentou, oferecendo empréstimo consignado. Antes dele saber, o INSS informá-lo que ele estava aposentado. Gente, precisamos tomar uma providência em relação a essas barbaridades que estão acontecendo. Inclusive, a legislação própria para isso é o Código de Defesa do Consumidor, né? Lá ele veda a venda de cadastro, né? Então, a instituição financeira que comprou esse cadastro, está entrando em contato, né? Ela está irregular, né? Tá contra a Então, aproveitando sobre isso, até para nós falar um pouco sobre isso, o desconto do benefício. Como a Previdência aceita isso? Tecnicamente, você vê, no seu ver, isso é fraude? Gente, claro que é fraude. Como é que eles conseguem ter acesso a um cadastro que é sigiloso? Gente, nós tivemos vários e várias pessoas que vieram aqui mostrar que tinha. Inclusive, tem até pessoas que acham que é a PEVO, que o desconto é da PEVO. E não tem nada a ver. Aconteceu também. Nada a ver. É porque essa associação não é nossa. Ela é uma associação estranha. E descontou. Muito bem. Descontou o primeiro mês, o segundo mês. 1 a 1,5%. Não devolveram, foi lá e cortou. Como fazer para devolver isso? Eu tive uns 2 casos que eu encaminhei para a Justiça Federal. Ali no Shopping M. No JEF. Por quê? É uma ação que vai ser contra a Previdência, porque se você não assinou nenhum contrato... Não permitiu. Não permitiu. A associação mandou a lista para o INSS... Como que o INSS não analisa documentos para poder começar a descontar? Apenas confiou na associação? Será que é isso? Aí que está a interrogação, é incógnito. Será que é isso? Aí, quando você chega lá, já tem um modelo para parar os descontos. Você preenche, mas aqueles 2 meses que foram descontados, é uma conta simples, gente. Vamos pôr R$50. Você pega 100 mil aposentados, R$50 de cada aposentado, que ganha acima de R$2.500. Gente, quanto que dá isso para a associação? E muitas vezes a pessoa não vai atrás, né? E deixa, e não quer saber. Até descobrir
Isso é uma coisa que precisa ser tomado providência. Porque nós sabemos que a instituição INSS, ela é séria, mas infelizmente nós não podemos confiar nas pessoas. Não, Haja visto o que está acontecendo em nosso país hoje. fica bem claro que não é o INSS, Sim, não é o sim. Instituto. Assim como não são todos os políticos, não é Brasília. Não é? Peraí. São as condições do sistema que estão deixando de ser policiados. Mas, por exemplo, para mim, aposentado, se isso acontece com o meu benefício, quem que eu tenho que ver? De onde provém o meu benefício? Da Previdência. Ele vem da Previdência. Então, para mim, por exemplo, o culpado, é difícil colocar na cabeça do aposentado que o INSS não é culpado, porque tendo em vista que ele saiu de lá. Então essa explicação é meio difícil você conseguir passar para o aposentado, não é verdade? Pois é, e a gente nem consegue provar alguma coisa que esta associação, entre aspas, ela comprou alguma coisa, não do INSS, talvez essas listagens que nós estamos comentando seja fornecida por alguém de dentro do INSS. Então, e depois que tudo isso acontece, como eu estava dizendo, aqui na PEV já teve muitos casos assim. O que fazer? O que fazer para que não desconte mais? É bom você explicar um pouco mais, com mais detalhes, e o que também pode acontecer, como é que nós podemos ter ressarcido esses valores? Pois é. O ressarcimento desses valores, a condição de entrar contra essa associação é mais difícil. Eu acho que entrar contra quem descontou, que é a Justiça Federal, o JEF. Contra o INSS. Contra o INSS. Porque se eu não autorizei, como é que ele pode descontar? É uma Isso questão, é uma tese. É uma questão mais Porque técnica. o valor é muito pequeno. Se você já pegou no segundo mês, valor de R$60. Um profissional não vai discutir isso. Mas a Justiça Federal, através do JEF, ela tem obrigação de receber essas reclamações diretas de cidadãos, direto no JEF. Eu, particularmente, encaminhei umas 2 ou 3 pessoas que eles estavam a fim de ir e foram para o JEF. Para efeito deste assunto, especificamente. E no caso, quem que eles estão processando? O INSS. O INSS. É uma questão meio técnica, né? Que a gente pode falar em questão de competência. Tanto quanto o valor aferido de desconto que foi, né? Tanto a questão de competência de justiça, né? Por causa Isso, de ser... bem lembrado. De ser, né? É, uma associação órgão fora do federal, Estado. só a Justiça Federal. A associação lá do Rio Grande do Sul seria uma justiça comum. Apesar de ser tudo digital e tá fácil hoje, né? Mas é questão de competência. O Juizado Especial Federal é próximo, né? Agora tem em Sorocaba, né? Tinha em São Paulo. Então, por questão técnica de competência, seria melhor a pessoa ir no juizado. Jair, você fazia uma colocação interessante. Às vezes, falar R$60 não significa. Talvez, para aqueles que ganham mais que o salário mínimo, pode ser que um mês, mas para quem ganha salário mínimo, R$60 no seu benefício faz uma falta muito grande. A condição não foi bem isso que eu coloquei. É assim, um aposentado procurar um advogado para discutir os R$60. Ah, entendi. Por isso, gente, que a gente tem que, através de uma associação de índole, para tomar providências, uma associação que esteja afiliada a uma federação, a uma confederação, para que isso seja tomado providências. Que tenha credibilidade, né? Que hoje em dia tem associações com má intenções, né? Inclusive referente a revisões de benefício. Então nós citamos aqui, nós sabemos que não só no estado de São Paulo, mas em outros estados, existem essas mesmas associações que estão fazendo estão aplicando esse golpe, podemos dizer assim, nos aposentados.
Diz uma coisa, essa associação ela é legítima? É legitimado? Essa questão de legitimidade da associação é justamente o que o Dr. Jair comentou aqui, né? A federação e a confederação, ela tem toda uma organização, né, para as entidades serem regulares, né? Então, algumas associações, ela não tem essa regularidade, esse comprometimento com a entidade da federação e tentam captar clientes, né? Tentam captar essa questão do... Deixa eu fazer uma colocação aqui, que a gente está falando em associação, que subentende-se associação de aposentados, que não é só isso. Não é a associação de aposentado que está trazendo, colocando novas ações para os aposentados. São empresas de advogados. Empresas de advogados, de advocacia, que está vendendo isso na cidade. Existe escritório de Curitiba vendendo ações aqui em Votorantim. Recebemos 3, 4 reclamações aí. Convido você a não perder o nosso terceiro bloco, que você está vendo. Está vendo o que ocorre. Está vendo a necessidade de você procurar uma associação que tenha credibilidade para estar discutindo, tirando suas dúvidas. Vamos fazer mais um pequeno intervalo. Vamos tomar um cafezinho, voltamos já. Não saia daí. Olá, eu sou a Graziele, responsável pelo Departamento de Turismo da PEV, e eu convido você para conhecer as nossas novas viagens. De 21 a 24 de junho, teremos a viagem até Caldas Novas, o maior manancial de águas quentes do Brasil. Em Caldas Novas, ficaremos hospedados no Hotel de Roma, um hotel que oferece, além de suas piscinas aquecidas, diversas outras atividades. Também teremos um passeio até a Serra Verde Chocolate, onde você poderá sentir um gostinho de Gramado provando os deliciosos chocolates. Também teremos o passeio até a cachaçaria, onde você irá acompanhar todo o processo artesanal da cachaça, além de degustação. Além desses outros passeios, teremos também 2 dias de parque aquático, no de Roma Aquapark, o mais completo parque aquático da cidade de Caldas Novas. Para mais informações, você pode vir até a PEVO, na rua Antônio Fernandes, número 50, centro de Votorantim, ou ligar no telefone 3243-2410 e falar com Graziele. Estamos de volta com o nosso programa na PevoCom. Estamos hoje aqui em nossos estúdios com o Dr. Jair de Lima, do Departamento Jurídico da PEVO, e Nelson de Lima. Quais são as principais orientações que as pessoas buscam a procurarem pelo Departamento Jurídico da PEVO? A gente sabe que são inúmeras. Algumas pessoas pensam que procurar o Departamento Jurídico da PEVO seria só se você tem uma ação ou algo para ser colocado. Fale um pouco a respeito disso. É uma pergunta bastante oportuna. As pessoas procuram a gente não só por causa de previdência aqui. Existem aposentados, pessoas que vêm se aconselhar com a gente. Assuntos que não têm muito a ver com o mundo jurídico. Até isso acontece também? Até isso. Por isso que o advogado às vezes tem que ser padre. Ou psicólogo. Então, ou psicólogo. Então não é só a parte jurídica. Mas voltando, os assuntos é um problema de terrenos, de imóveis, de aposentadoria, de divórcio. Família Muito. Consumidor muito. Também, né? Consumidor. Quer dizer, você atende como se fosse o PROCON também. Sim, a gente encaminha para o PROCON. Encaminha para a OAB. Não que a PEVO pega tudo, não é isso. A gente encaminha para os canais onde devem ser encaminhados. E aposentadorias, contagem de tempo de contribuição, quais os documentos que é necessário para se dar entrada numa aposentadoria. Tudo isso é informação que se obtém aqui na PEVO, no Departamento Jurídico. E até a condição de informática
da parte do sistema de informática, da Previdência, a gente pede para os nossos associados, para quem veio fazer uma consulta, para poder responder, ele talvez tenha que ir lá, pegar uma senha, etc. Na verdade, a gente faz uma projeção da vida previdenciária da pessoa, tanto para quem é aposentado, para quem pretende aposentar. Porque, assim, hoje em dia, com a reforma, tem muita gente querendo se aposentar, achando que vai perder direito, que vai ganhar direito, então a gente faz essa projeção. Então, tem o sistema do INSS novo, o meu INSS, que está tendo muita informação, né? Você quer repetir um pouquinho o que você falou a respeito do INSS? O INSS, ele tem um sistema online que você consegue acessar algumas informações sobre imposto de renda, o CNIS, que a gente chama o histórico de crédito. Tudo isso, o aposentado pode ir até o INSS ou ligar no 135 para obter uma senha e acessar todos esses dados dele. É a vida previdenciária no sistema do INSS. Importante que essa senha tem que estar na mão do aposentado, porque senão ele não consegue acessar. E é só sobre informação, não tem nada a ver em questão do benefício, de mexer no salário, é uma questão de informação. Então, com essas informações, a gente faz a projeção da vida da pessoa, né? A gente consegue instruir a pessoa o que seria melhor para ela, até mesmo nos tempos atuais, aí que está bem complicado, né? E uma coisa que sempre as pessoas perguntam, é interessante estar esclarecendo hoje, inclusive já me perguntaram, por que eu devo procurar o departamento jurídico da PEVO? Qual é a vantagem que eu tenho em relação a isso? Pois é, a gente faz parte da PEVO e a responsabilidade da PEVO para dar informações para os associados e até para o lado social é muito importante que não seja uma informação inválida, uma informação falsa. Que ela tenha credibilidade. Ou enganosa, ou que tenha uma vantagem, porque é a PEVO. Não, a condição da PEVO sempre foi credibilidade nas informações. Muito bem. Tem algo a acrescentar, né? Não, a questão da associação, né? Justamente, não só a associação, não só a PEVO, né? Você tem que procurar um profissional de sua confiança, né? Assim como um gerente de banco, alguém que vai te dar informação para aquilo que você acredita mesmo, né? Muitas vezes você vai contratar alguma coisa e tem algumas dúvidas, ou tem muita informação que você não entende, você tem que procurar saber os seus direitos, né? Até o sentido da pergunta, porque algumas pessoas, ele procura um departamento jurídico, não, por exemplo, de uma associação, e as pessoas acabam fantasiando, prometendo aquilo que não tem. Então, é isso que a PEVO, ela não oferece, não está oferecendo coisas que não acontecem, fazendo falsas promessas. Por isso que a finalidade de procurar uma associação que tenha credibilidade, isso muda muito e as pessoas sabem que ele pode confiar. É isso que acontece, né? Dentro desse contexto que o Aristides está falando, que a gente terminou o segundo bloco, nós tivemos casos aqui na cidade de correspondências de empresas jurídicas de Sorocaba, de Curitiba, oferecendo ações previdenciárias, fundo de garantia e outras para as pessoas. Gente, muito cuidado. Podemos até ir até essas pessoas que estão tentando, mas não repassem nenhum valor. Não repassem valor. Por quê? O sistema de ações previdenciárias, ações de fundo de garantia, o pagamento só será realizado após recebermos o processo. E alguns processos também, né? A gente pode citar o exemplo da desaposentação, né? Que não tem legislação própria para o caso. E o judiciário, ele toma uma decisão justamente relacionada a isso, né? Então, todo mundo que entrou com a desaposentação
não conseguiu ganhar porque não tinha Perdeu. legislação, Quer perdeu. dizer, é uma falsa expectativa. Sim, É uma sim. falsa expectativa. E muita gente pagou advogado, honorários, né? E teve uma situação meio delicada em relação a isso. Vamos falar um pouco, nós estamos ano de eleição. Após a eleição, deveremos ter mudança no que se refere à Previdência, né? Que mudança vocês acreditam que irão interferir diretamente na vida do aposentado? Então, a gente sabe que o presidente Michel Temer, ele tentou implantar essas mudanças antes da eleição. Mas parece-me que complicou um pouco e não conseguiu. Dentro disso, após a eleição, não tenha dúvida que esse assunto vai voltar à tona com toda a força. Agora, a condição dessa pergunta fica difícil de responder. Por quê? A transição de um sistema para outro que tem que ser votado, tem que ser aprovado. A gente tem uma ideia do projeto. Supõe-se. Supõe-se. Não tem o projeto. Porém, a gente não sabe se esse projeto ele vai ser aprovado total. Por quê? Vamos falar de uma mudança. Aposentadoria por idade vai permanecer, os 60 anos mulher, 65 anos homem. Porém, vai subir para 25 anos o tempo mínimo de contribuição. É o 95-85 que está dizendo? Não tem nada a ver com 95-85. É uma nova fórmula para que não tenha fator previdenciário, que daí já começa um outro assunto. Então, respondendo à pergunta, o que vai ser mudado especificamente na Previdência depois das eleições? A gente tem uma interrogação muito grande. E na verdade vai ser usado um pouco para a política isso, né? A gente está vendo isso nitidamente no país, o que está acontecendo. O Michel Temer quer mudar para justamente falar que aconteceu no governo dele, e os políticos que estão vindo vão falar, eu vou fazer. Então é uma questão muito política, a gente não sabe a questão do déficit da Previdência também está envolvido, teve CPI que falou que não tem déficit, então ministros falando que teve déficit, então tem uma questão política muito grande envolvida, né? Então, dentro disso, a gente não consegue, a gente sabe qual é a ideia dessa mudança, mas a gente prefere até não comentar, esperar o que mudou, do que falar o que poderá mudar, que fica difícil. Mas o que se apresentou até agora, nós sabemos que o aposentado vai ser, não só aposentado, mas principalmente o aposentado, ele vai ser muito penalizado. Agora, como foi dito aqui também, pode ser que quando ele vier, que com certeza virá, ele vai vir também com algumas mudanças. Talvez até, eu diria até que, entre aspas, para estar mascarando um pouco para que as pessoas aceitem. Sem contar aquela inverdade que o próprio presidente acaba propagando em tudo isso. Pois é, os países de primeiro mundo, eles têm uma política diferenciada em relação a aposentadorias. A gente sabe disso. Porém, o salário, o benefício do aposentado num país de primeiro mundo é diferente do nosso. O aposentado no Brasil tem que continuar trabalhando, gente. Porque senão ele não vai conseguir. É uma outra categoria de trabalhador, né? Que a gente até pode discutir uma outra hora. Isso nós também poderíamos continuar discutindo, mas vamos falar um pouco sobre o que está ocorrendo, que o INSS está chamando pessoas com menos de 55 anos que aposentaram por invalidez. E qual a orientação que podemos dar a essas pessoas? Porque você imagine, por exemplo, as pessoas, eles estão já há 20 anos por invalidez, que ele teve um laudo na ocasião e hoje recebe uma carta dizendo para ele comparecer ao INSS, ele vai ser avaliado novamente. Imagine para essa pessoa o que ocorre, o que passa na cabeça dela. Fale um pouco a respeito disso. Então, isso está ocorrendo, gente, muito. Isso está ocorrendo e a gente está recebendo muitas pessoas na PEVO vindo que já foram cortadas, que foram fazer uma nova perícia. Considerando a Lei 8.213,
na condição de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, que o auxílio-doença leva para a aposentadoria por invalidez. O auxílio-acidente leva para a aposentadoria por invalidez acidentária. Dentro desse assunto, pessoas que têm menos de 55 anos, me parece que isso até saiu na mídia, tudo, eles estão sendo chamados para uma nova perícia, uma nova avaliação. Então, o que a gente pode orientar? Que as pessoas que estão doentes, que são inválidas, entre aspas, ou inválidas mesmo, elas providenciem laudos do problema que ela tem para se dirigir até o INSS no dia da consulta com o perito. Porque ela levando provas já fica um pouco complicado para o perito cortá-las, né? Agora, com provas também, a condição de ir para o judiciário e discutir se ela está doente ou não, fica mais prático para as pessoas que estão sendo chamadas, para os aposentados por invalidez com menos de 55 anos. E a principal questão que é levantada justamente nesses casos é a questão da capacidade de trabalhar, né, e a questão da doença mesmo. Porque existem algumas doenças que a pessoa consegue se capacitar para trabalhar, continuar trabalhando. Justamente por isso que existe, que o INSS chama para fazer isso daí, né? Você imagine agora como é que essa pessoa, se ela é cortado seu benefício, como é que ela vai voltar à sua vida laboral? Como é que a empresa vai aceitá-lo depois de uma certa idade? Como se explica isso? O outro ponto justamente Quer dizer, será que o governo pensou nisso? Com certeza não. Outra coisa que é importante colocar nesse assunto, é muito importante, é o seguinte. A pessoa que tem um tempo de contribuição, depois ela ficou com tempo de auxílio-doença e depois ela ficou até hoje na aposentadoria por invalidez. O tempo de contribuição desta pessoa está embutido dentro tanto do auxílio-doença quanto da aposentadoria por invalidez. Porque o que a pessoa tem que ter é a continuidade para não haver carência quando ela for cortada. Inclusive, é importante comentar também que o corte dessas pessoas que estão com mais de 10, 15 anos de aposentadoria por invalidez, ela não é imediata. A lei, ela colocou 6 meses de 50% e depois mais 6 meses de 25% para depois cortar efetivamente, definitivamente. Isto, depois do corte definitivo, lembrando as pessoas que estavam contribuindo com carnê, ou seja, contribuinte individual, que voltem a contribuir, para não perder a carência. E as pessoas que tinham empresas, que vão até as empresas que trabalhavam, para que essas empresas, elas têm obrigação de pegar de volta essas pessoas. Mas você não acha que aí, como você disse aí, ao invés de estar levando a possibilidade de estar torturando as pessoas, corta pela metade, depois corta mais, então quer dizer, ele vai morrendo aos poucos. Na verdade é uma adequação, é para a pessoa, que nem tem alguns casos, né? A pessoa que está há mais de 20 anos encostada, a intenção do INSS é que ela se adeque à condição do trabalho, né? Então ela faça concurso, se adeque, mas é complicado hoje em dia falar isso, né? Você se adaptar ao mercado de trabalho, né? Ainda mais para gente que acabou de sair de uma aposentadoria. É muito difícil, uma questão social, né? Para a gente finalizar, fala um pouco o que as pessoas podem fazer, como as pessoas podem utilizar o departamento jurídico, como as pessoas podem esclarecer as dúvidas. Diz também, nós temos a PEVO, é uma condição de associado. Aquelas pessoas que não são associados, como que eles podem estar tendo contato com o departamento jurídico da PEVO? Então, a PEVO, ela tem, digo até uma filosofia, a PEVO admite pessoas que não são sócias virem consultar o jurídico.
isso é até uma publicidade para que a Pevo tenha mais sócios. Então, a condição de uma consulta no jurídico venha, inclusive, para você conhecer a Pevo, conhecer a nossa Pevo, conhecer o sistema jurídico, conhecer toda a entidade. Temos o sistema de saúde, temos coisas maravilhosas na Pevo. Então, para consultar o jurídico, venha, mas fique sócio da Pevo, porque a partir da segunda consulta, provavelmente, você vai ser barrado. Passe então os contatos de atendimento, Jair, por favor. Nós atendemos de segunda a quinta-feira, das 9 às 12 horas. Não só na parte previdenciária. A gente atende em todos os ramos do direito, inclusive a parte de inventários, arrolamentos, ações diversas. Se a gente não conseguir, a gente vai encaminhar para que a gente possa responder aos nossos associados, principalmente. Temos o telefone para contato. O nosso endereço é a Rua Antônio Fernandes, número 50. O nosso telefone principal é 3243-2410. Temos as meninas aqui trabalhando com a gente, dando todo o suporte para todas as informações. Chegamos ao final de mais um programa na PevoCom. Vocês viram que foi muito interessante, muitos esclarecimentos. Pena que o nosso tempo ainda foi curto, mas continue sempre conosco. Doutor Jair, suas considerações finais. Neto, suas considerações finais. Eu agradeço imensamente o convite. Espero que a gente continue conversando, que a gente continue se encontrando aqui na Pevo. Gostaria de agradecer ao senhor Aristides aqui pelo convite, né? E fornecer esse tempo aí precioso para complementar, porque tem muita coisa para a gente instruir as pessoas, né? Mas o importante é a pessoa ir atrás dos seus direitos, né? Pensar muito bem antes de procurar conselhos, né? E vem aqui na Pevo para a gente, sem compromisso, para a gente estar auxiliando aí as pessoas. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado a todos vocês. Esteja conosco na próxima semana. Fique com Deus. Até a próxima.